Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, domingo, dia do Senhor, e a liturgia nos proporciona pensar um pouquinho sobre o chamado de Deus na nossa vida, e principalmente o aspecto da conversão. Na primeira leitura, como nós vemos lá, né, Deus chamando Jonas para ir à cidade de Nínive pregar, para que o povo se converta. E a gente percebe que Jonas não gostou muito da ideia, mesmo relutante, ele vai, né, é lançado às margens da cidade, né, para poder falar. E depois de sua pregação, não por mérito dele, de modo algum, nunca se é mérito de alguém, mas pela graça e a força de Deus e a vontade de Deus de fazer todos serem seus amigos, né, todos estarem com ele, a cidade se converte. Então veja, mesmo diante de um instrumento não muito eficaz, que é o caso de Jonas e de muitos de nós hoje, Deus continua seduzindo, provocando as pessoas a estarem com ele, né? Então veja que isso é interessante porque no evangelho dessa liturgia de hoje, Jesus vai dizer, olha, convertei-vos, né, logo no início. Então esse ponto de convertei-vos, esse ponto de crer, porque o reino de Deus está próximo, está à sua porta, batendo para entrar, está entre nós. É uma realidade que grita aos nossos ouvidos quando a gente para e pensa: o que é afinal conversão? Quem são os chamados e as chamadas a anunciar essa palavra? Então, é importante a gente perceber que se você e eu somos chamados e chamadas para uma missão, a conversão deve nos acompanhar de forma inegociável. Não podemos negociar, porque veja, eu sou chamado para anunciar não a mim mesmo. Eu sou chamado para anunciar a palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra de salvação. E essa palavra é uma palavra eterna e divina, que ela chega dentro de mim, ela molda a minha vida, ela me converte a ela me faz viver por ela, desejá-la. E assim eu me torno esse anunciador com alegria, com grande prazer. Eu vos anuncio um novo tempo, o Kairós de Deus, esse tempo da graça. O reino de Deus está entre vós, acolhei-os, acolhei-o, convertei-os, percebe? Então, essa conversão, ela não pode ser negociada. Então, veja que dentro disso, a gente começa a pensar, então, o que significa converter, né? O que significa ser um anunciador, uma anunciadora convertido. E aí, veja, nós podemos fazer espécie de uma escada, né? Uma escada, uma escalada. Então, quando nós falamos de conversão, tem gente que, quando fala de conversão, fica viajando na maionese demais. Conversão não acontece de um dia por outro, onde eu saio de casa, né, endemoniado e volto com asa de anjo. É um processo sério, complexo, doloroso, difícil de aceitar, mas não é mediante a nossa força, mediante a nossa bondade, que a bondade surge em nós. É mediante a nossa abertura e a bondade de Deus que vai nos recheando dia após dia para que de fato sejamos pessoas melhores, anunciadores do reino. E aí talvez você diga, bom, mas eu não sou um anunciador. Bom, se você é batizado ou batizada, você é um anunciador. Quando você diz que é batizado e batizada, a sua vida já diz a favor ou contra o que você professou outrora, ou contra aquilo que você diz acreditar. Então veja que nós estamos sempre anunciando, ou anunciando, para elevar o nível, né, de, vamos dizer assim, da graça de Deus entre nós e mostrar a presença do reino, ou estamos anunciando que, embora cristãos e cristãs, nós não aderimos, né? Então é interessante a gente parar e pensar um pouquinho como eu estou dando meu sim e como é que eu estou permitindo que esse sim molde e me remolde todos os dias, né? Para que eu não seja de forma alguma no meu dia a dia alguém que, embora diz acreditar em Jesus, não carrega Jesus. Então vamos tentar fazer essa escada.
Primeiro, sou batizado e a partir dali então eu sou inserido numa comunidade familiar. Essa comunidade familiar está inserida na comunidade maior, que é onde nós vivemos a nossa fé, celebramos a Eucaristia, batismo e outros sacramentos. Essa comunidade maior está inserida dentro de uma paróquia. E essa paróquia, ela normalmente é composta por 2, 3, 4, 5, 10, 20 comunidades onde a vida de fé acontece. Essa paróquia está inserida, pertence a uma diocese e por aí vai. Então veja, eu enquanto batizado e batizada, inserido dentro de uma comunidade de fé, ali eu sou convidado. Já vocação batismal, sou chamado pela vocação batismal a já dar o meu sim nas atividades da comunidade. E ali eu já preciso então entender que a conversão, que é o quê? Eu estou indo na direção A, encontro algo maravilhoso, extraordinário, incrível, sem, não tem nem como dizer o que é, mas que me atrai. Essa luz luminosa me atrai para ela. Então eu largo o ponto A e vou ao ponto B. E a partir dali, então, a minha vida, ela só tem sentido no ponto B. E é interessante porque quando isso acontece, nós corremos um risco de sermos chamados de muitas coisas, inclusive não sermos entendidos. Alguns vão dizer: você gostava disso e agora não gosta mais. Você fazia isso e agora não faz mais. Por que você está pensando dessa forma e não daquela outra? E aí a gente precisa ter coragem. Olha, eu permiti que Jesus adentrasse na minha morada, na minha casa, no meu coração, e eu fiz a adesão. Pontuar já não é mais opção para mim, não quero. Agora eu quero caminhar com Cristo, de modo que eu possa até falar como São Paulo. Tudo aquilo que eu vivi é lixo perto do ouro, perto da pérola, do tesouro que eu encontrei. E aí cabe aos outros que não conseguem entender isso o mínimo de respeito. O mínimo de respeito, né? Então veja que a partir daí então eu sou agora um cristão, uma cristã convertido. E aí sim, quando você assume uma liderança na comunidade, como coordenador de comunidade, pastoral, movimento, você é um coordenador uma liderança de modo geral, você é uma liderança convertida, que não tem nada pior do que uma liderança pagã. A pessoa vai à missa, faz tudo direitinho, é um fariseu. No cumprimento das regras é perfeito, é perfeita. No entanto, o coração da pessoa não carrega o Evangelho, não carrega Cristo. Ela está tão cheia de si mesma, aquilo que a gente chama de ensimesmada, tão cheia das suas verdades, que a gente achou que ela tinha caído do cavalo como Paulo, mas ainda não caiu. Ela está cheia de catarata, catarata das suas verdades, do seu ego, né? Essas pessoas, elas não ajudam a comunidade, infelizmente, e não são poucas as pessoas nesse nível, né? Indo mais além, então como é que você pode agora pensar em um padre convertido, em uma freira convertida, se você não tem essa escada pronta? Você não tem um cristão, né, ali no início da sua vida convertido, encontrou com Cristo, você não tem uma liderança convertida, então você também não tem um seminarista convertido. Quando essa pessoa que é falsamente convertida vai para o seminário ou para o convento, ela só vai potencializar a sua capacidade de fazer uma danação. Mas se ela vai convertida, então nós temos uma graça. A graça de um seminarista e de uma menina, uma garota que começou a fazer o seu processo dentro de um convento para ser freira e o outro para ser padre. E quando ele é ordenado padre e ela se torna freira, então você tem um padre e uma freira convertidos. Que beleza. E aí depois ele e ela são chamados a assumir cargos, funções de administração de uma congregação, de um monastério. Que beleza, nós temos agora alguém que está mais, né, tem mais serviço, mas eles são pessoas convertidas. E se o padre é chamado a ser bispo, que graça, um padre convertido chamado a ser bispo. E aí talvez você fique pensando, mas não são
todos os padres têm que ser convertidos e todos os cristãos têm que ser convertidos? Tinha que ser, tinha que ser. Mas nós não podemos ser bobinhos, né? Quantos e quantos homens e mulheres da alta cúpula da nossa igreja, infelizmente, que são mais pagãos do que quem diz ser pagão. E Jesus é apenas um ornamento de luxo. É apenas um adendo de luxo. Então veja que a gente teria que ter coragem de olhar para dentro de nós, convidar a comunidade, primeiro olhar para nós, e depois convidar a comunidade para se olhar, convidar os nossos pastores a se olharem, os nossos líderes, as nossas líderes a se olharem, para se perguntarem e terem a coragem de dizer para si mesmo até que ponto você é realmente um cristão, uma cristã convertida ao evangelho da vida, à eternidade prometida, às realidades eternas do alto. Então é muito importante a gente pensar, Deus me chama, mas me chama para ser alguém no mundo conectado, ligado, grudado à sua verdade, não à minha verdade. Então, para não esticar muito, pensemos aqui. Como é triste quando você vê uma comunidade onde a liderança parece mais um balaio de gato do que uma liderança. Um CPC, um CPC da comunidade, não tem um conselho pastoral comunitário, um conselho pastoral paroquial. As pessoas parece que não querem abrir lugar para o Espírito Santo, nem para Jesus, nem para Deus Pai. Somos nós e pronto. Então isso é presente. Essas realidades tristes de serem ditas, elas estão nas comunidades de base. Elas estão nos grupos e movimentos pastorais, elas estão nas dioceses, elas estão nas conferências de bispos mundo afora e elas estão presentes também dentro do Vaticano. Então não tem como você, nessa escada, não tem como você sonhar com um cardeal que depois poderá ser papa, santo e convertido, se você não tem um padre convertido, se você não tem um seminarista convertido, se você não tem um cristão, um jovem cristão na comunidade convertido. Então é nessa grande bola de neve desgraçosa, nós vamos colhendo vida fora, muitas experiências ruins. E aí eu gostaria de terminar com uma experiência, ou melhor, com uma notícia interessante do âmbito do judiciário. Uma juíza vai proceder com a audiência de custódia e o acusado, né, está ali diante dela. Isso aconteceu. Procure na internet e você vai encontrar. Está ali o suspeito que vai passar por uma audiência de custódia e ela percebe que ele está com frio e ela pede aos seus auxiliares para providenciar um casaco para ele, para depois sim proceder com a audiência de custódia e fazer todos os procedimentos legais, como reza a liturgia dentro do âmbito do judiciário, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que o judiciário, alguns focos de luz, né? A gente encontra aí juízes, promotores, homens e mulheres que percebem que não basta simplesmente executar a justiça, administrar o direito, operar o direito. É preciso de ter humanidade no que faz. E aí eu me pergunto, será que esses homens e mulheres que trabalham com a lei estão nos dando aulas de como exercer a nossa missão com humanidade nas comunidades? Será que esses estão nos ensinando o que Cristo já está nos dizendo já faz tempo? Entre vós não deve ser assim. Coordenador, você não pode agir como se fosse um ditador. Coordenadora, você não pode agir como se fosse uma tirana. Padre, você não é dono da comunidade, dono da paróquia. Senhor bispo, o senhor não é dono da sua diocese. O senhor é pastor, cuidador.
O Senhor, Padre, o Senhor é um pastor, um cuidador da sua paróquia. Papa, o Senhor não é dono da igreja. O Senhor é o pastor, aquele que serve a todos. E isso é importante ser dito por quê? Porque se o mundo secular, nós percebemos essas atitudes nobres, bonitas, humanas, devidas, por que será que dentro da igreja, dos muros da igreja, nós percebemos tanta falta de humanidade, tanta falta de conversão, tanta falta de viver a Eucaristia celebrada, os sacramentos celebrados, a palavra anunciada? Pelo amor de Deus, pelo amor que tenhamos a Deus, sejamos católicos, apostólicos, romanos, mas que sejamos de coração e alma, e não da boca para fora. Cristão e cristã, da boca para fora, não passa de um fariseu no sentido pior da palavra. Queremos uma sociedade, queremos uma comunidade, queremos uma cidade, queremos um Brasil, queremos um mundo onde reina a paz e a justiça. Quem nos ensina o que é a paz e o que é a justiça? Acima de toda e qualquer teoria, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, que veio para que todos tenham vida e abundância. Mas isso não acontecerá enquanto aqueles que dizem ser os seus adeptos, os seus discípulos, os seus missionários, enquanto esses não mostrarem sua cara ao mundo e dizer: nós estamos aqui porque cremos nesse projeto. Nós estamos aqui e anunciamos, nós vamos denunciar e anunciar porque nós cremos nesse projeto. Doem quem doer. Nós estamos anunciando a salvação trazida por Cristo por nós. Então, meu irmão e minha irmã, que nesse dia tiremos um tempo, mais do que refletir, rezar e pensar nas realidades do mundo, nas conversões pregadas e nas pregações vividas, e como que a conversão tem nos levado para dentro do coração de Jesus, e como que nós permitimos que do coração de Jesus que pulsa nos lance ao mundo para pregar a salvação e a eternidade. Que um dia, espero eu, que estejamos lá felizes, e onde Jesus mesmo, diante das incompreensibilidades do mundo, ele enxugará a sua e a minha lágrima. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.